Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Olivieri e no vídeo de hoje falaremos sobre um assunto muito importante da ordem do dia. A PEC paralela, ou a PEC número 133, que está em trâmite no Congresso Nacional, que pretende fazer novas alterações na reforma da Previdência. Ou seja, é uma reforma, a reforma, a reforma, e assim andamos. Essa PEC 133, ou a PEC paralela, ela tem alguns pontos muito importantes que eu achei legal passar para vocês. O primeiro deles é que aumenta de 60% para 70% do valor da aposentadoria por invalidez, acrescida de 2% ao ano, que sobejar 20%. Olha que loucura essa conta. Mas como funciona hoje? Com a regra atual da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, por exemplo, ao invés de ser 100% do salário de contribuição que a pessoa tinha direito, conforme a previsão antiga na Lei 8.213, hoje é de 60%. E cada ano que superar 20 anos, ou seja, se o trabalhador trabalhou, se o trabalhador laborou por 20 anos, é 60% do salário de contribuição, da média de todo o período contributivo. A cada ano que ele superar de trabalho desses 20 anos, se acresce 2%. Então, com essa PEC paralela, esses 60% passariam para 70%. E aí sim continuaria a regra progressiva. A cada ano que superasse os 20 anos de casa, de contribuição, se aumentaria 2% até chegar ao limite de 100%. Outra alteração muito importante que eu achei assim, legal de falar para vocês é que as entidades filantrópicas de educação e de saúde não terão mais, caso aprovada essa PEC, evidentemente, não terão mais isenção do INSS, vão ser taxadas. O imposto vai ser cobrado deles, porque é muito legal de dizer também que o INSS se divide em duas coisas diferentes. A primeira é a Previdência Social enquanto pagadora de benefícios previdenciários e outra coisa é o INSS enquanto tributo. O fato gerador da contribuição previdenciária, por exemplo, é o exercício da atividade remunerada. Basta você exercer alguma atividade remunerada como empregado ou uma outra forma qualquer de prestação de serviço que você está devendo INSS, está devendo o imposto. Outra coisa é o pagamento do benefício, que depende do preenchimento dos requisitos da lei. Por isso que se tinha muito aquela polêmica, depois da reforma de 98 do Fernando Henrique, do porquê o trabalhador aposentado tinha que continuar trabalhando e pagando INSS e esse dinheiro não voltava para ele. É por isso, por conta dessa divisão do caráter previdenciário e de fiscal do benefício. O fato gerador era preenchido, era executado, por isso o trabalhador aposentado tinha que pagar e tem que pagar o INSS, descontado na fonte, mas o benefício não pode acumular porque são coisas diferentes. Uma outra coisa que a PEC, no meu entender, andou bem, é da concessão de um benefício para criança portadora de doença mental grave. A criança que, de acordo com o Estatuto da Criança de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, meu Deus do céu, é até 12 anos, essa criança que tiver uma doença grave mental, tem direito a um benefício que o valor ainda não foi estipulado nessa PEC paralela. A PEC 133 não diz nada sobre qual a importância que vai ser paga, mas tem a possibilidade do pagamento de um benefício previdenciário para essas crianças. Isso aí eu achei louvável a iniciativa. Uma outra coisa também que eu achei interessante, que já vai ao encontro, não de encontro com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, é a alteração da aposentadoria para o coeficiente de 100% da média dos salários de contribuição para aquelas pessoas que têm uma deficiência mental ou neurodegenerativa grave, como o Alzheimer, por exemplo. Para esses casos, na medida em que os organismos nossos, o homem está vivendo mais, tem se notado que está se elevando sobremaneira os índices de pessoas com problemas neurológicos graves, né? O Alzheimer, o Parkinson e dentre todos os outros aí que estão nas listas dos médicos. Para esse tipo de doença, por essa PEC, a PEC paralela, a PEC 133, está se prevendo aí uma aposentadoria por invalidez até agora, se dizendo de 100% da média de todas as contribuições. Outra coisa legal dessa PEC paralela, no meu entender, tomara que passe, tem impactos positivos e negativos, mas aqui eu não estou
com a missão de fazer uma valoração social mais técnica, está permitindo a criação de uma pensão para aquele pai, para aquela mãe que tem um filho dependente com deficiência mental grave. Para esses casos também se cria um benefício previdenciário, analogicamente como já se fazia na aposentadoria por invalidez, que se tinha aquele acréscimo de 25% para aquelas pessoas que necessitavam de cuidado de terceiro, já para subsidiar essa despesa suplementar, digamos assim. Já no aspecto processual, atenção advogados, atenção membros do MP, atenção membros da Magistratura Nacional. Esse, no meu entender, é o ponto mais importante, que não está listado lá nos tópicos da PEC, mas está lá nas entrelinhas, onde se cria a figura do incidente de prevenção de litigiosidade. Olha que loucura isso aí. Incidente de prevenção de litigiosidade, como forma de uniformização de jurisprudência de uma forma mais rápida. Olha, isso aqui tem uma mudança, isso gera uma mudança muito grande no sistema processual atual. Porque a jurisprudência nada mais é do que a sedimentação do entendimento da justiça sobre determinado assunto, depois de que esses assuntos que chegam até os tribunais superiores já amadureceram. Já se fomentou o debate, teve já uma avaliação jurisdicional sobre os assuntos polêmicos, os prós e os contras. A justiça determina o entendimento em determinada linha e ao jurisdicionado cabe acatar. A justiça é quem dá a última palavra sobre a interpretação da lei. Agora não, pelo menos pelo que está escrito aqui, se faz um enxerto, não ficou claro se vai ser apenas no âmbito previdenciário ou do processo comum. É uma ideia que precisa ser analisada ainda mais futuramente com calma, né? Isso é um projeto de emenda constitucional, mas por esse incidente, quando o julgador verifica de ofício, por ato oficial, de esponte própria ou por provocação da parte, que aquele tipo de litígio pode gerar um volume muito grande de processos no Brasil, ele suspende o processo, instaura-se um incidente de prevenção de litigiosidade, provavelmente na forma do artigo 97 da Constituição Federal e do 103, o colegiado do tribunal vai decidir e vai dar um posicionamento já sobre qual a interpretação que o jurisdicionado deve dar àquela lei e os juízes de instância inferior. Como forma do que, no meu entender? Qual é a finalidade, talvez, dessa PEC? O maior cliente do Poder Judiciário hoje é o poder público. As administrações públicas direta e indireta, dentre eles o INSS. O INSS, ao lado dos bancos e dos convênios médicos e assim sucessivamente, e da telefonia, não podemos esquecer da telefonia, né? Eles são os maiores clientes. O governo é o maior cliente do judiciário. Então, o processo judicial para o governo, de certa forma, é um desserviço, porque o benefício que deveria ter sido concedido administrativamente para a pessoa, por alguma razão que não se sabe qual ao certo, é negado pelo médico do INSS ou pela Previdência Social administrativamente. E na justiça, quando é feita a perícia, invariavelmente há a condenação da administração pública indireta, do INSS, a pagar o benefício, com juros de correção monetária, e os honorários de sucumbência, e tudo mais. Então, o processo, de uma forma geral, ele onera o Estado. Então, como o Estado é o maior cliente da justiça, ele tem interesse, aí sim, visando, se a finalidade da norma for cumprir a lei, estou verificando que estou fazendo justiça, estou te informando aqui, INSS, que você não está observando a lei conforme ela foi editada, a finalidade da norma é essa. Cumpra o que a lei está dizendo, porque senão eu já estou visualizando que você vai ter uma avalanche de processos e o resultado vai ser esse, você será condenado. Entendeu? E aí, o INSS já verificando isso, evita-se a avalanche de processos. Entendeu? Mas fica aí a questão, isso pode ser usado nos processos, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que vira e mexe, tem essa discussão de correção monetária do fundo de garantia, e dentre planos econômicos, correção monetária, e dentre outras coisas. Então, fica aí o recado, essa PEC é muito interessante, vale a pena todos darem uma lida nela com régua, e não se esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube,
nos seguir nas redes sociais e lembre-se que o direito é para todos. Um abraço do sempre amigo Luiz Olivieri.